Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 439. Eu sou Rodrigo Bibo e nós não precisamos de uma teologia feminista. Nós precisamos que mulheres cristãs façam teologia. Parabéns, mulheres. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. E o BTcast dessa semana é comandado por elas. As mulheres dominaram o BTcast dessa semana e você vai ouvir aí uma conversa muito edificante entre Carol Bazo, que se tornou a host desse episódio, Norma Braga, Andréia Vargas e a professora Gleides da Fabapar. Gente, que papo maravilhoso vocês vão acompanhar agora, mas antes, os recados paroquiais. Os recados paroquiais dessa semana, gente, é o seguinte: quer fazer uma pós-graduação Lato Sensu reconhecida pelo MEC 100% online? Vai na Fabapar e já digo mais, usa a palavra-chave, o cupom BIBOTALK e você vai ganhar 30% de desconto em qualquer pós-graduação. 30% de desconto em qualquer pós-graduação que você escolher da Fabapar. Vou repetir para ficar bem claro. Primeiro, pós-graduação Lato Sensu 100% online, reconhecida pelo MEC. E você vai ter 30% de desconto se utilizar o cupom do Bibotalk. Esse é o resumo que você tem que ter na cabeça. Quais são os cursos, então, que você tem aí? Galera, capelania e aconselhamento. Vocês viram o podcast que só saiu lá no YouTube do Bibotalk, que eu fiz com a Cauane, e a gente falou sobre a importância do aconselhamento cristão e da psicoterapia? Então, se você viu aquele vídeo que tá lá no nosso canal no YouTube, você vai fazer essa pós em capelania e aconselhamento. Inclusive é a pós que a Cauane fez. Gente, capelania e aconselhamento. Fundamental uma igreja que tenha pessoas preparadas para serem capelãs e conselheiras, tá? Então tá aí, ó, 100% online, reconhecido pelo MEC e com 30% de desconto se você usar o cupom Bibotalk. Bibo, não é muito a minha praia, eu quero estudar outras coisas. Então vai estudar o Pentateuco, estudos analíticos do Pentateuco. Temos aqui também gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento. Olha aí, teologia do Novo Testamento aplicada. Inclusive, um amigo meu tá fazendo essa pós-graduação e tá achando maravilhosa. Teologia e interpretação bíblica. Essa aí você podia comprar pro seu líder, pro seu pastor, pro seu professor. Gente, os púlpitos andam pobres de teologia e interpretação bíblica ou teologia sistemática contextualizada. Você estudando as doutrinas bíblicas de forma contextualizada pro nosso tempo. Além disso, a Fabapar ela conta com um corpo docente qualificado, competente, preparado para ensinar o melhor do conhecimento teológico, aliado à prática ministerial e acadêmica. Galera, é o seguinte, eu conheço muitos professores da Fabapar. Os que eu conheço são pastores locais ou atuantes na comunidade local. E isso faz toda a diferença. Ou seja, igreja e academia no mesmo curso. Fora que a Fabapar conta com uma tutoria especializada. Essa é a palavra, tutoria, gente. Você vai ter um tutor. Você vai ser acompanhado. Então, os melhores profissionais da área, tá? Que vão ajudar você a entender melhor os conteúdos aprendidos em sala. As faculdades Batista do Paraná também possuem os canais de atendimento como telefones, WhatsApps e e-mails e mesmo pelo ambiente virtual de aprendizagem. Repito, galera, pega essa daí, tá? 30% de desconto para qualquer uma das pós-graduações. Tem que usar a palavra-chave Bibotalk, tá bom? Palavra-chave promocional Bibotalk e vai ter 30% de desconto em qualquer curso. Cursos pós-graduação Lato Sensu, 100% online, reconhecidos pelo MEC, é na Fabapar. Gente, vai estudar, não deixa esse ano passar sem você estudar, sério. Quer um diploma reconhecido pelo MEC, professores capacitados, quer aprender uma coisa relevante para a sua vida e para a vida da comunidade, vai estudar lá na pós-graduação Lato Sensu da Fabapar, tá bom? O link e o cupom estão aqui na descrição deste podcast. É
É isso aí, gente. Estamos aqui com a Norma Braga, com a Gleide Silva, com a Andréia Vargas e eu aqui. E para começar, eu queria ouvir vocês, cada um de vocês, sobre a história de vocês com a teologia, como que começou, a paixão pelos estudos, ensinar, estudar. Começa você, Norma. Conta aí sua história pra gente, rapidinho. Nossa, é muito antigo isso aí, porque tudo começa com o meu amor por escrever. Eu sempre soube que eu ia dedicar muito da minha vida a isso. Eu amo escrever, fui fazer letras também por isso e para estudar literatura, mas eu sentia que eu não tinha o que dizer. Eu sentia que eu não tinha... Eu estava procurando aquela grande coisa sobre a qual falar. E quando eu me converti foi que eu achei. Pra mim tudo começa por aí. Então, mesmo assim, eu ainda passei alguns anos meio que patinando, sem estudar muito. E terminando também as coisas da faculdade e tal. E me firmando na fé. E quando eu me firmei, foi muito através do ensino da teologia. Eu entendi que sem essa parte eu não conseguiria me firmar. Então, sempre foi tudo muito junto, né? O amor pelo estudo, ele está implicado com o amor por Jesus e junto com o desejo de obedecer, de servir, de ter uma firmeza na fé mesmo. Sempre foi muito pessoal em primeiro lugar e também por esse amor pela escrita, né? Que aí quando eu abri o blog eu já tinha muita coisa para dizer. Foi em 2005, meu primeiro blog, né? Blogueira. Da época dos blogs. E aí, qual foi a sua formação, Norma? Eu me formei em letras, depois eu fiz mestrado e doutorado em literatura francesa e depois eu resolvi fazer a pós em teologia filosófica no Andrew Jumper, lá no Mackenzie, que é uma pós não reconhecida pelo MEC, mas que só tem professores cristãos, é excelente. Aí a partir daí eu entendi que eu não conseguiria ser uma professora dentro da minha área de letras. Eu entendi que a teologia, ela vinha em primeiro lugar para mim, em tudo que eu fosse fazer. Por isso eu abandonei, né, a carreira acadêmica em letras. E aí, que horas que veio isso, assim, da sua área de teologia? Porque me corrija se eu estiver errado. Eu acho que você tá meio ali na área filosófica, as questões de cosmovisão, é isso? Ou é sua área preferida? É a sua área de atuação mesmo? Porque quando a gente pensa na biblioteca teológica, digamos assim, né, eu fico ali naquela parte mais da apologética, que é a parte que dialoga com outras áreas, enquanto outras pessoas já são mais vocacionadas para sistemática, para histórica, né? Eu não, eu tô ali quase saindo, né? Um pé dentro e um pé em outras áreas. Isso é a minha cara. Muito legal, muito bom. E você, Gleide, conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu creio que falar de narrativa, né, é algo que nos pertence, né? Principalmente porque é dentro dela que nós formamos a nossa identidade. Então, eu creio que não é bem falar da minha história, mas da minha identidade sendo forjada dentro de um processo, né? E esse processo, ele começa dentro da minha família, né? Então, eu tenho uma mãe que é muito presente, tenho um pai que era muito, vamos dizer assim, afeta as questões da igreja, então ele era musicista, então isso de uma forma, né, impacta a gente também. E aí você vai, vamos dizer assim, crescendo com essa, vamos dizer assim, com essa proposta, né, familiar. E uma das escolhas que eu nem queria fazer foi ser professora, né? Então, eu me via em outra profissão, não na profissão de professora, mas acabei enveredando, né, por essa área e amo essa área. E dentro dessa área, então, eu fiz outras apostas, né? A primeira foi fazer o curso da APEC. Então, eu fiz a Aliança para Evangelização, né, de Crianças. Eu fui uma das primeiras turmas em Pernambuco, porque era onde eu residia. Então, eu sou carioca, uma carioca que foi morar em Pernambuco e agora mora em Curitiba, né? Eu sou realmente a brasileira, né? E dentro desse espaço da APEC, eu percebi que era necessário fazer uma imersão maior. Então, eu já estava cursando pedagogia e aí eu achei por bem ingressar no Seminário Batista e
no curso de educação cristã. Aí você podem até me perguntar, né? Mas por que você não quis fazer teologia inicialmente? Eu não quis fazer a teologia porque, assim, dentro do espaço batista, existe uma área específica de atuação das mulheres, que é a educação cristã. E como eu fazia, vamos dizer assim, a pedagogia e educação cristã me ajudaria dentro desse processo de construção. Então, eu fui fazer pedagogia, fui fazer o seminário batista, só que a vida pega peças na gente, né? Então, eu enveredei também para a questão do mestrado. Eu fiz o mestrado em educação, mas quando eu estava fazendo o mestrado, eu estava exercendo a docência no curso de pedagogia, e aí eu percebi que, vamos dizer assim, aquilo que eu estava estudando não estava preenchendo tudo aquilo que eu precisava para, vamos dizer assim, para refletir e para avançar dentro dos estudos. Então, eu fui fazer um curso em História, de acesso ao doutorado em História, dentro de uma universidade portuguesa, também não reconhecida aqui no Brasil. Eu fiz todo o curso, e depois desse curso eu parei um pouco, aí eu já estava no processo já de atuar dentro de coordenações, né, dentro de pós-graduações. Aí eu entrei no curso de pedagogia, no curso de teologia, para trabalhar exatamente com a área da educação no curso de teologia. Então eu iniciei ministrando a disciplina de didática. E foi lá que eu percebi que existiam muitas lacunas formativas que deveriam ser preenchidas. Então, eu, dentro desse curso de teologia, me inclinei para fazer o doutorado em teologia. Aí eu fui fazer o doutorado em teologia para poder perceber como é que uma professora, dentro da área da educação, ela poderia contribuir ainda mais efetivamente com o processo formativo. Muito bom. E hoje você trabalha na FABAPAR, não é isso? Hoje eu continuo nas faculdades Batista do Paraná. Eu trabalho dentro do programa de mestrado, né? E agora a gente está com a intenção de ampliar, né, a oferta para o doutorado. E isso é importantíssimo, porque você vai percebendo, como eu disse, que a sua identidade ela começa a ser forjada também dentro desses processos que você se permite caminhar, né? Sim. Eu creio, inclusive, né, que quando a gente está dentro nesse percurso, nessa trajetória, a gente às vezes pensa que não tem muito mais a que oferecer, né? Eu digo assim, puxa vida, né? Já tenho quase 40 anos dentro da área da educação, e eu digo para você uma coisa, né? Hoje eu me vejo mais preparada do que há uns 10, 20 anos atrás. Né? É interessante. Por quê? Porque você vai acumulando, não é apenas conhecimentos, mas são saberes que eles vão, na verdade, permitir fazer outras comunicações, outras integrações pelas quais você nem imaginava, entendeu? Né? Mesma coisa comigo, não. Exatamente. E a gente erra muito, viu, gente? Eu não vou dizer que a gente erra muito. Às vezes você ensina coisas que depois você revê esses conceitos. Tem que consertar depois, volta lá e... Sim, porque você olha e diz assim, nossa, como é que eu conseguia falar tanta asneira? Porque você não tinha ainda a vivência. Isso. E às vezes nem mesmo um instrumental teológico para reavaliar aquele ponto. Exatamente. E você percebe que era um ponto cego seu, né? Exatamente. Que é de sensibilidade, né? Exato. Depois que você percebe que é sensível. E sensível, inclusive, para esse processo formativo que agora está se fazendo presente. É verdade. Então, hoje, quando eu olho para os alunos, a primeira pergunta que eu faço para eles é, primeiro, se eles têm certeza da vocação. E segundo, se eles sabem o que é teologia. Mas peraí, deixa eu chamar a Andréia aqui para contar a história dela, que o papo tá esquentando. Eu já tô com um monte de perguntas para fazer. Eu esqueci de falar da parte super importante, que é onde eu estou atuando agora, que é na teologia e beleza, né? É verdade. Olha só, isso é legal, eu fiquei hein? só na teologia, não cheguei na beleza. Eu sou consultora de imagem, tem aí uns 3 anos,
E eu tô apaixonada por juntar essas duas áreas. E quando eu penso em beleza, não é só a questão da beleza feminina, mas a beleza teológica também, a beleza da teologia, a beleza de Deus. Eu descobri que esse era o meu assunto principal dentro da teologia. Olha só quantos anos, então assim, só juntando com o que Gleides falou, olha quantos anos eu levei para entender qual era o meu assunto. É verdade. Enquanto eu tava aí às voltas com outros assuntos e sem isso assumir esse que para mim era central. Muito bom. Muito bom. Andréia, querida, conta aí sua história pra gente agora. Eu tô aqui me deliciando com as falas de vocês, fazendo algumas anotações. O que eu entendo por ser essa história que diz respeito sobre essa trajetória de Deus comigo aqui nesse mundo, minha com Deus aqui nesse mundo, nesse tempo, tem a ver, acho que muito com isso que a Norma começou a dizer sobre ela, o amor por escrever. No meu caso, acho que tinha muito a ver, não era necessariamente em escrever, embora isso me acompanhasse muito na época da infância, mas muito o amor por estudar. Eu era fascinada por aprender coisas. Eu gostava de saber das coisas. Para mim era um deleite poder aprender. E eu entendi que para aprender eu precisava estudar. Então uma busca que eu tive desde que eu me lembro, sabe, da minha infância, dos meus primeiros registros aí da minha memória, tem a ver com isso de aprender. Eu brincava de ler todo o dicionário. Esse era um sonho que eu tinha quando eu aprendi a ler, de ler todo o dicionário, de saber todas as palavras. Eu achava um absurdo ter tanta palavra registrada e eu não saber o significado. Então eu começava a ler do A e seguia. E eu sou filha e neta de historiadores, né? Então a educação, ela tinha um valor muito grande para mim e por causa da minha família, por causa da influência, todos os professores, basicamente. Então, ler era alguma coisa que me fazia muito bem, e fazia muito bem no sentido de me dar a sensação de estar viva. E eu me recordo de desde pequena, buscar por explicações. Explicações sobre, por exemplo, o que é o tempo. É possível viajar no tempo? É possível... o que acontece depois? Mas quem que a gente é? Qual que é o sentido da vida? Eu lembro perfeitamente do dia que minha mãe me explicou que nós morreríamos. Eu lembro do impacto que isso foi para minha vida, entender que eu era muito nova e que já estava recebendo a informação de que a morte era uma realidade. Eu não conseguia fechar essa conta. Como é que pode eu, tão nova, saber que a morte é o meu futuro? Então eram questões assim que me intrigavam muito desde muito cedo. E entendi que ler poderia me ajudar a encontrar algumas respostas. Aí eu para assim, procurar ser bastante até sucinta para responder isso aí que você perguntou, Carol, eu lembro que um livro impactou drasticamente a minha vida. E foi Christiane F., 15 anos, drogada e prostituída. Nossa, minha também. Caramba. Eu li esse livro, eu devia ter... não estou dizendo que é recomendável isso, mas eu descobri esse livro, eu devia ter uns 11, 12 anos e li. Eu também. Li e fiquei profundamente impactada a ponto de dizer o seguinte: eu tenho que fazer psiquiatria e é isso que eu tenho que fazer da minha vida, ajudar pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade. Tanto é que isso aí foi tão forte para mim que eu canalizei a minha vida os próximos anos para entrar em medicina. Curiosamente, eu não entrava em medicina. Primeira vez que eu prestei vestibular, eu tinha 16 anos. Eu prestei vestibular e eu descobri que tinha uma coisa que eu detestava, era biologia. Falei, mas a conta não fecha. Como é que eu vou ser médica se eu detesto biologia? E aí, em compensação, eu era louca por área de exatas, né? Por matemática. Resultado, eu falei, tem alguma coisa errada. Fiz um ano de cursinho e acabei entrando em administração com ênfase em marketing. Fazer um teste. Nossa! O que eu descobri? Que gestão era a minha parada. Porque abria o leque, eu podia ir para várias frentes. Eu lembro quando eu recebi a primeira aula de economia, eu fiquei maravilhada. Eu falei, gente, eu achava que eu entendia alguma coisa. Eu com 17 anos, descobrindo aquela fórmula ali sobre renda, sobre receita e tal, fiquei maravilhada com aquilo. Eu falei, cara, é isso, eu me encontrei. Então, estudando a questão de gestão, né, de administração, ainda mais com ênfase em comportamento de consumidor, com mercadologia e tal, eu tive a oportunidade de entrar em várias frentes ali de pesquisa, de conhecimento,
e tal. Isso aí foi muito, muito revelador para mim do ponto de vista, assim, da curiosidade. Só que o que acontece, que daí foi aquela virada que dá na vida da gente, que deu na minha. No penúltimo ano da faculdade eu converti. E eu fui à igreja para tirar a minha melhor amiga da igreja. Então, eu fiz uma oração ao Deus que eu não cria, pedindo que ele abrisse o meu entendimento para eu ver os prós e os contras daquele lugar e salvar a minha melhor amiga. Então, a minha missão foi essa. Eu abri uma planilha na minha mente, quando eu fui ao culto a primeira vez, coloquei uma coluna ali sobre os prós e a outra coluna sobre os contras do lugar, e eu estava certa de que o saldo seria negativo, certo? Que eu teria como salvá-la daquele lugar. Até que eu descobri que quem precisava ser salvo era eu. Então a minha vida começa a mudar aí. Então, para uma pessoa que passou 21 anos até então da vida trilhando uma caminhada em busca ao conhecimento, pautada até então na cosmovisão que eu achei que fosse a única ou a verídica ou a superior, e de repente levar uma rasteira do destino, sendo agora entrando em contato com o Senhor Jesus Cristo, com a palavra dele, aí o que me sobrou na vida? Eu falei, cara, eu tenho que entender a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia e eu não quero que ninguém me enrole. Foi quando eu fui lá pro Canadá, pras Montanhas Rochosas, fazer um seminário. Fui para ficar 1 ano para fazer estudo bíblico, acabei ficando 2 e entendi que eu tinha um chamado para missões, para viver em tempo integral no campo missionário. E aí eu volto pro Brasil já com essa pegada, com uma questão na vida. Quando eu volto pro Brasil, meus melhores amigos trazem questões que eu não tinha tido aula nenhuma a respeito, que eram demandas no campo da sexualidade. Até que o meu melhor amigo tentou o suicídio por causa do sofrimento no campo sexual. E aí foi quando eu não consegui fechar a conta. Eu falei, cara, eu ouvi os melhores homens, as melhores mulheres em termos de conhecimento bíblico. E eu não lembro de ter tido uma aula, de ter lido um livro sobre esse assunto. Alguma coisa tá errada. Foi quando, então, eu fui orar a respeito e pedir para Deus me ensinar sobre a questão da sexualidade. E aí foi quando eu fui enveredar por esse campo, fazer esse mergulho nas escrituras para entender o que Deus tem a dizer sobre a sexualidade humana. E minha vida mudou por causa disso. Eu entendo que a sexualidade, ela entra na minha vida como um resultado de uma busca teológica. Então, no final das contas, o contato com a palavra de Deus mudou a minha história. E eu entendo que cada vez mais eu preciso da teologia, e da teologia alinhada às escrituras, obviamente, para eu conseguir interpretar a minha realidade. Eu sou uma pessoa extremamente envolvida com a questão de missões, com a questão também de negócios, só que com foco em missões. Eu me interesso muito pela área de política pública, então eu mergulho nesse universo a respeito da violência sexual contra crianças, adolescentes, mulheres, e a questão da violência contra a mulher. Então são pautas que realmente me intrigam muito, tá certo? Eu diria basicamente isso. Muito bom. E você, Carol? Conta pra nós. A mais novinha aqui da turma, tô aqui pra aprender, por isso que eu vou fazer as perguntas hoje. Mas no meu caso também é bem parecido, assim. Sempre gostei muito de escrever, desde pequena. Minha mãe falava que eu escrevia em qualquer pedaço de papel, gostava de ler. E quando chegou a época de escolher a faculdade, né, eu balancei entre história, mas acabei optando por jornalismo. Eu tenho uma graduação em jornalismo e gostei muito do curso. Gosto demais da profissão, exerci muito pouco, mas tenho uma paixão, assim, pelo mundo do jornalismo, assim, né, que é o historiador do presente, né. Mas eu sempre fui fascinada por história. Eu lembro de olhar foto preto e branco, até hoje. Eu sigo no Instagram várias páginas de fotos antigas. Eu passo um tempão olhando a foto, imaginando, sabe, aquele mundo, aquela época e tal. Sempre gostei. E eu lembro que eu ganhei um livro de história da igreja, era história da igreja até recente, do século XX, e eu li em 3 dias. Eu apaixonei por aquilo. Quando eu conheci a história de cada linha denominacional, eu falei assim, gente, como que ninguém nunca me contou isso? Engoli aquilo ali. E na faculdade também, a questão, assim, de muita crítica à fé cristã e tal, me fez correr atrás, assim, eu preciso saber o que é a verdade mesmo, e patinando, assim, fui tentando estudar teologia, comprando um livro, aquela coisa e tal, mas eu devo muito a minha vocação, eu sempre me senti vocacionada para essa área, assim, do estudo, do conhecimento, sempre me senti, mas o desenvolvimento disso e a paixão cresceu muito, assim, eu devo muito ao meu marido, sabe? Eu falo que eu aprendi muito teologia na mesa de casa. Quando eu entrei no mestrado lá no Jumper,
porque eu passei 9 anos dando aula de história da igreja sem ter formação nenhuma, nem em história, nem em teologia. Tudo em casa, né? Tudo à base de livro, internet, vamos lá. E eu tava me sentindo meio uma fraude, assim, sabe? Nossa, as pessoas me chamando pra dar aula, mas eu nunca fiz um curso, eu não sei que nível eu tô. E aí eu descobri o mestrado lá no Jumper também e falei, vou. Mas fui morrendo de medo, assim, morrendo de medo. Os caras tudo pastor, mais velho que eu mulher e mais nova. E eu lembro que quando as aulas começaram, opa, eu tô entendendo, não tô perdida. Até as piadas eu entendia. Aí eu falei, não, alguma coisa deu certo. E eu devo muito ao meu marido isso, assim, sabe? De conversar na mesa de casa, de chamar as pessoas pra casa e começar a ensinar. E eu fui aprendendo, assim, nesses 9 anos de casado na época, né? Quando eu entrei no mestrado, eu fui aprendendo dessa forma. Então, devo muito a ele, assim, essa questão da teologia como algo até popular, né? Porque ele também não tem nenhuma formação. Na verdade, todo mundo que trabalha aqui comigo, eu sou a única que tem uma formação em teologia, assim, no sentido do mestrado. Mas o resto, todo mundo é autodidata, é livre, sai estudando. Então, eu acabei crescendo num ambiente que tinha muito incentivo ao estudo, né? Muito mesmo. Então, mais ou menos por aí. Mas ouvindo a Gleides falar, e era uma coisa que eu queria levantar, a gente conversou aqui em off-topic também, é que eu recebo muito no meu Instagram, né? O tema da gente aqui é mulheres e teologia. Eu recebo muito no meu Instagram essa pergunta. E a Andréa me chamou a atenção para algo, que é o seguinte: por que tem poucas mulheres na teologia? E normalmente a gente presume que tem pouca, né? E eu queria ouvir vocês sobre isso, porque eu acho que rola uma diferenciação que a gente precisa fazer em relação à teologia acadêmica e teologia popular. Tem poucas mulheres mesmo? Será que é só em alguns contextos? Porque de onde eu vim, teologia me parece que não é só um problema assim em relação às mulheres. Às vezes eu acho que é meio geral. Homens e mulheres, em vários contextos, não têm se dedicado ao estudo da palavra, dedicado ao estudo teológico. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Eu creio o seguinte, que nós temos uma formação a dar conta. Essa formação, ela está direcionada a uma área específica. Então, quando você fala assim, curso de teologia, a grande maioria associa o curso de teologia a pastorado. Então, há ministério pastoral. É verdade. E por conta disso, né, você vai perceber que você entra numa seara, né, predominantemente masculina. Né? São poucas as pastoras. Você pode até contar. Então, eu creio que já começa aí a questão, a ênfase da formação. Eu acho que umas 2 décadas atrás, nos seminários batistas, você tinha 2 ênfases, ou melhor, 3 ênfases. Era a ênfase associada ao ministério pastoral, a ênfase relacionada ao ministério da educação e a ênfase relacionada ao ministério do louvor e adoração. Então, todos que lá faziam seminário, escolhi uma dessas áreas. Uhum. Então, veja, algumas disciplinas, essas áreas elas se encontravam, que eram as chamadas, vamos dizer assim, disciplinas básicas, né? Ou seja, de formação básica, como teologia sistemática, introdução à Bíblia, inclusive tinha português, né? Então todo mundo fazia a questão do português. Tinha uma disciplina que era a questão de doutrina, né? As doutrinas batistas, então a grande maioria quer dizer, a grande maioria não, todos faziam, uhum. Né? Então eu creio que essas ênfases, elas tinham um espaço próprio, tá? Isso foi se perdendo, inclusive dentro das igrejas batistas, embora você ainda encontre alguns seminários que ainda ofertam vamos assim, essas ênfases, tanto da educação cristã quanto do Ministério de Louvor e Adoração. Acontece que, por conta dessas ênfases, as mulheres elas caminhavam diretamente para quê? Para a educação cristã. Elas não faziam teologia. Isso por quê? Porque no contexto das igrejas batistas, você tem o espaço da educadora cristã, que é diferente de outras denominações. Então, eu estou falando do meu contexto. Com o tempo, você vai percebendo que essa figura do educador ou da educadora vai sendo ocupado por outras pessoas e também por pastores. Então, o que acontece? É um campo que nasce predominantemente feminino e agora também já está se perdendo. Então, você tem uma vertente masculina. E
Você tem o ministério pastoral, que era da teologia, que era predominantemente masculino, que agora começa a ter a inserção do universo feminino. Então, é só para você entender, para a gente entender como é que as coisas, né, elas se comportam, né? Elas são voláteis no tempo. Como esse nosso grupo aqui, ele pode se perceber como privilegiado. Se eu não estiver enganada, nós estamos falando aqui sobre mulheres na teologia, mas nós estamos falando na perspectiva de mulheres brancas na teologia. Então essa é uma questão também que a gente precisa considerar. Se está difícil, digamos assim, para a mulher se permitir parar e pensar sobre sua teologia, sobre a teologia que a cerca, você imagina para uma mulher numa outra condição de ser, com a história que a gente tem no país e no mundo. Então, na verdade, esse podcast teria que ser mulheres brancas na teologia, não é? Porque não é a mesma perspectiva, por exemplo, de outras mulheres. Aí vocês me corrijam, por favor, se eu estiver fazendo uma observação assim equivocada, mas acredito que não. Nós ainda, se somos poucas aqui nesse espaço, de um homem nos chamar para a sua rede, para o seu alcance, para o seu trabalho, incluir algumas mulheres, que será que ele teve que parar e pensar assim, nossa, eu tenho uma lista enorme de mulheres para chamar para fazer esse podcast. Será que foi tão difícil assim para o Bibo? Acho que não. Acho que não. Entende? E dessas, curiosamente, que ele listou aqui, não estou dizendo que somos as únicas, não quero dizer isso de forma alguma. Muita pretensão, não é isso que eu quero dizer. Reafirmo aqui, mas curiosamente não tem nenhuma mulher negra aqui, entende? Então, realmente, nós temos uma situação aqui a considerar. A teologia parece que é quase que uma vaidade, parece que é algo que não diz respeito ao universo feminino, porque ela tem outras coisas a se ocupar, ela tem mais o que fazer, afinal de contas, entende? Então, parece que o mundo do pensar, do avaliar, do ponderar, do gerar conteúdo para ser partilhado, desse conteúdo ser levado a sério, parece que ele ainda é privilégio para alguns homens. Eu diria que não são nem todos, mas alguns homens. Então, assim, nós somos aqui quase que uma contracultura, certo? E ainda estamos na perspectiva das mulheres privilegiadas. Por quê? Porque todas nós temos uma história que a gente pôde estudar quando era criança. A gente teve acesso à leitura. A gente foi alfabetizada na época certa. A gente teve uma família ali que, de alguma forma, entendeu que a educação era um valor, né? Ou Carol aqui falando, aprendeu teologia com o marido. Ela pôde frequentar essa roda, essa mesa, não é? Gleides aqui, Norma. Veja bem, nós somos aqui realmente, se a gente para pensar, uma elite, não é verdade? E isso é vergonhoso, até para aquilo que a própria Bíblia diz sobre a igualdade do ser humano, sobre a igualdade, o valor que a mulher tem perante o homem, a imago Dei, não é? O mandato cultural. E com isso eu quero dizer o seguinte, a gente pode estudar o quanto for sobre teologia, nós ainda temos muito trabalho pela frente. E quando a gente fala do universo feminino, nós estamos aí numa defasagem, numa desvantagem, e ainda enquanto mulheres brancas. Imagina outras mulheres, a mulher indígena, a mulher cigana, a mulher, e assim vai. Eu acho que a Norma da época do primeiro blog ficaria horrorizada com essa fala e caracterizaria essa fala como, não, isso é coisa de esquerda, isso é uma bobagem e tal. Como é que chama em inglês, Norma, que você me falou? Woke, né? Woke. Hoje eu tenho me aberto mais para ouvir essas questões, porque elas são pertinentes, sim. Eu acho que aí a gente tem a tendência de cair em dois extremos, né? Em um extremo, a gente reduz tudo à questão econômica e circunstancial e esquece de ver que existe uma questão vocacional também, né? A pessoa tem vocação para o pensar, ela tem uma vocação especial também para o pensar, isso existe, não é todo mundo que desde pequenininha já fica, eu, por exemplo, a Andréa estava falando, né, de como ela era pequena, e eu lembrei muito de mim, catando livros, tentando aprender as coisas pelos livros, porque não tinha muita conversa, e tentando descobrir quem é Deus, o que acontece quando a gente morre, com 7 anos de idade, né? Então, às vezes isso é algo especial mesmo,
mesmo para a pessoa, e às vezes não é. Então, eu acho que a questão vocacional entra. Agora, o outro extremo seria negar totalmente o situacional, negar as circunstâncias do nascimento, negar que a pessoa vocacionada não necessariamente ela vai conseguir realizar essa vocação, porque ela vai ter vários entraves que são, sim, de ordem econômica, de ordem, como você falou, né, Andréia, muita coisa para fazer, tendo que trabalhar desde pequena, sem nenhum incentivo. Eu acho que a gente tem que navegar essas águas aí com muito cuidado para não cair em um ressentimento, em uma coisa muito pesada, muito vitimista. Mas eu também acho que, já que a gente está nesse lugar em que as coisas... Deus nos abençoa de um modo que a gente pudesse estar aqui, que a gente pudesse estar falando para as pessoas. Então, eu acredito que fechar os olhos para essa questão seria até crueldade, sim. Porque a palavra também fala de igualdade e de diversidade. A diversidade da igreja, do povo de Deus. Então, eu me situo aí nesse lugar de cuidado com os extremos. Sim. Entende? Excelente, Norma. Concordo com você, tá? Eu acho que realmente tem que considerar essa questão da vocação, e é isso que eu também concordo com isso que você colocou, que me angustia pessoas, mulheres que têm a vocação ao campo do conhecimento e não têm o acesso. Essa exato. A denúncia que eu faço. Entende? Exatamente. Por isso que eu vejo que isso deve nos motivar mais. Então, nós não temos tempo para ressentimento. Nós temos que aproveitar essas oportunidades e tornar cada vez mais acessível a outras mulheres que queiram também trilhar esse caminho, caso essa seja a vocação delas. Exatamente. Então, o que eu pondero aí é essa questão. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção, principalmente nos meios mais tradicionais, hoje, é o seguinte, e isso me dá uma dor, sabe? O quanto os meios mais tradicionais da igreja não estão preparados para receber a vocação intelectual da mulher. Inclusive, alguns setores ainda utilizando a Bíblia para isso, como se a mulher não pudesse ensinar. E o quanto esses lugares de ensino estão vedados à mulher em muitos desses setores mais tradicionais, ao ponto de eu dizer o seguinte: se não fosse a internet, será que a gente ia ter a voz que a gente tem hoje? Eu não posso esquecer que eu comecei com um blog. Sim. Se não houvesse a internet, onde que alguém ia reconhecer a minha vocação? É verdade. Vamos supor que, eu comecei a dar aula na escola dominical tem pouquíssimo tempo, na minha igreja presbiteriana da Gávea, aqui no Rio. Eu não dava antes. Então, literalmente, eu não tinha nenhum lugar onde alguém pudesse me ouvir e reconhecer a minha vocação e me ajudar. Esse lugar foi a internet. Eu fui muito estimulada por nomes que só depois, isso aqui foi engraçado, só depois eu vim a entender que eram nomes muito conhecidos. Augustus Nicodemos, Solano Portela, Mauro Meister, Davi Charles Gomes, foram pessoas que reconheceram a qualidade do meu texto no meu blog e que me estimularam muito. Muito. Que legal. Mas a minha pergunta é essa: onde que alguém ia me ver? Sim, se não fosse a internet. Né? É verdade. Então, de certa forma, a nossa época hoje, ela está muito propícia para essas vozes que antes não sejam vozes de pessoas, né, de mulheres, de pessoas que tiveram uma vida muito sofrida, muito difícil, pessoas negras. A internet é esse lugar onde essas vozes podem aparecer mais. Eu sempre ministrei na igreja. Então, ficar sabendo desses relatos, me dá até um choque. Inclusive, já liderei jovens, já liderei adolescentes, já liderei mulheres. E um dos temas que eu mais hoje trabalho, inclusive, é o tema de cosmovisões, é o meu tema. Aliás, é o meu objeto, né, de estudo. Inclusive, eu fiz para uma outra igreja, para você ver, batista. E então, assim, e na internet também, né? Porque com a pandemia deu oportunidade para fazer esses tipos de ações também. Então, eu percebo assim que talvez
eu não sei se a questão esteja limitada à condição sexista. Eu acredito que não seja essa. Eu acho que a questão é muito mais abrangente. É homens e mulheres que precisam de conhecimento. Homens e mulheres que precisam aprofundar, mergulhar nesse conhecimento. Porque, veja só, será que só porque faz teologia, ou só porque está na teologia, essa pessoa ela tem profundidade de conhecimento? São coisas que a gente também precisa perguntar. Porque, de fato, o que faz, ou o que assegura o conhecimento? Não é apenas a apropriação dele, mas é torná-lo factível, comestível. Eu chamo comestível. Porque, veja, não adianta muito a gente ter um conhecimento se a gente não consegue falar para o outro, ou seja, traduzir para o outro aquilo que de fato é importante, aquilo que é necessário, aquilo que vai transformar. Eu não digo nem transformar, porque para mim quem transforma é Cristo. Não tem outra instância que vai promover essa transformação que não seja Cristo. Agora, uma coisa que eu ia comentar, que eu fiquei lembrando quando a Andréia falou e tal, da questão circunstancial, e eu vejo que existem muitas diferenças de contexto, né? Por exemplo, eu vim de um contexto mais pentecostal, carismático, que a gente encontrava igrejas que, na verdade, era até o oposto. A gente via muitas mulheres atuando e poucos homens. E eu sentia falta, gente, cadê os homens, né? Então, eu lembro que eu tenho uma amiga que a gente sempre conversa, Cecília, e a Cecília me falava coisas que eu falava assim, não, Cecília, mas tá errado. Mas é por causa do contexto dela. Ela tinha um contexto eclesiástico, né? E eu tinha outro. E aí eu lembrei, sabe do quê? Das igrejas, muitas igrejas pentecostais que deram oportunidade para as mulheres, que as mulheres participam. Então eu acho que em alguns contextos isso tá acontecendo. Não dá para entrar no mérito da questão teológica, mas assim, pelo menos da participação, do protagonismo da mulher, em alguns contextos brasileiros eu percebo que existe, né? E é muito legal isso tá acontecendo. Eu acho que várias igrejas precisam até aprender com alguns pentecostais nessa área, né? Não é só em relação à mulher, em relação ao pobre, ao negro, ao deficiente. Eu lembro que eu li um TCC que falava sobre isso, o protagonismo dos deficientes nas igrejas, acho que era Assembleias de Deus. Pessoas surdo-mudo e tal, como eles entravam na igreja e eles se desenvolviam super bem socialmente por causa da oportunidade que encontrava ali, né? E lembrei também, por exemplo, de vários movimentos na história da igreja, os Quakers, né? Que foram um dos primeiros a dar oportunidade para mulher falar no culto, que era algo assim raríssimo, não existia, nem um leigo falava, né? Que dirá a mulher. É claro que tem os extremos, tem os exageros. Eu tenho um caso de amor e ódio com os Quakers, porque eu acho que eles são ótimos em várias coisas e outros eles são ruins. Mas eu acho que são testemunhos na história da igreja que a gente vai percebendo, né? De atuação da mulher. O trabalho da Ruth Salviano, a gente sempre cita, né? Que ela reuniu ali as mulheres na história do cristianismo. Eu lembro que quando eu assisti a aula dela, uma coisa que ficou muito claro pra mim, assim, quando ela mostrou todas as histórias, essa questão da vocação, né? Que quando a mulher, ou o homem também, tem a vocação, mesmo se não for reconhecido, mesmo que não tiver o cargo, a pessoa faz, né? Porque ela não tá ali necessariamente por reconhecimento, ela tá ali pelo chamado de Deus. E como é lindo ver as pessoas, até em circunstâncias difíceis, às vezes sem educação, sem poder entrar num seminário, sem ter um púlpito, exercendo sua vocação. Eu lembro da história de uma mulher que ela contou lá que tinha esse peso por ensinar, por pregar o evangelho. Os púlpitos foram fechados, ela foi pros hospitais pregar. E Deus usou ela nos hospitais. É claro que tem a outra parte da igreja, né? Mas a pessoa que tem a vocação, ela exerce em qualquer lugar, né? Mas tem realmente a parte da igreja, a parte da liderança, que era um outro assunto até que eu ia levantar aqui, porque eu lido aqui com isso na minha congregação, né? Meu marido é pastor, tem todo um presbitério e tal, tem bastante mulher na igreja. A sua denominação é a Batista, né? A minha não, é independente. É independente. Igreja Cristã Convergência. E aí o seguinte, por exemplo, o que eu lido? Eu sou uma mulher na teologia, eu sou uma líder ali, mas ainda assim eu vejo mulheres com dificuldade de exercer seus dons. Não vou nem dizer só da teologia, como a gente falou, né? Existem pessoas que são vocacionadas para essa área, mas ao mesmo tempo teologia é para todos, né? Como a Gleides falou, existe uma formação necessária para todo cristão, um caminho, né? No evangelho, no conhecimento de Deus. E ainda assim, às vezes, eu sinto dificuldade de auxiliar essas mulheres a
as que não são vocacionadas também para uma teologia acadêmica ou algo do tipo, para envolver a teologia como um todo, sabe? E eu sinto muito esse peso. Eu sempre falo pro Ângelo, meu marido, como a gente como igreja, como que a gente pode incentivar, nós que estamos à frente, liderança, né, ou pessoas mais maduras, como que a gente pode incentivar as mulheres a estudarem mais teologia, a amar o conhecimento de Deus, as escrituras e por aí vai. É como se elas vissem como algo muito alto para elas, não é? Sim, e que não é, né? Uhum. A primeira coisa que a gente precisa compreender do que nós estamos chamando de teologia. Uhum. Sim. Né? Porque, veja, eu gosto muito do significado das palavras, embora às vezes não nos ajuda muito, né? Uhum. Teologia é um daqueles significados que às vezes atrapalha um pouco. Porque ele vai dizer assim, se você pega, né, divide os radicais, então vai dar estudo de Deus, né? Então, quando a pessoa pergunta assim, estudo de Deus, né? Eu sempre faço a brincadeira, né? Está certo, é estudo de Deus, né? Aham. Aí eu disse, então, como uma mente limitada pode estudar uma mente limitada? E aí a pessoa fica sem me responder. Por quê? Porque de fato não é o estudo de Deus, né? Não tem como ser Deus objeto de nada, né? Uhum. Nós somos objeto, Deus não. Sim. Por conta disso eu digo assim, olha, teologia ela vai lidar com o plano revelacional de Deus. Aí é diferente. Então veja, se eu quero conhecer a esse Deus que eu amo, eu preciso conhecer a sua revelação. E se eu preciso conhecer essa revelação, que ela de fato seja feita de uma maneira responsável, bíblica, e que ela de fato colabore para que eu me aproxime cada vez mais desse Deus. E aí você vê, talvez alguém possa fazer a pergunta, mas então eu não posso questionar, eu não posso fazer perguntas? Muito pelo contrário, né? As perguntas são bem-vindas e Deus gosta de pessoas racionais. Então, a pergunta, inclusive, é aquela que motiva, né, esse desejo de buscar, né? Então, quando você fala de teologia, para mim, eu penso exatamente nesse ponto de contato entre eu e o nós que tem o tu. Uhum. Né? E esse tu é aquele que faz toda a diferença na minha vida e na vida do outro. É ele que é a ponte para que eu possa, de fato, entender o que é justiça, o que é liberdade, o que é igualdade, o que é diversidade, o que é respeito, o que é tolerância. Então, veja, se eu não tiver esse tu como ponto de partida e ponto de chegada, todos os olhares que eu vier a formular serão olhares que vão flutuar, que vão ser, vamos dizer assim, que não vão se firmar. E por que não se firma? Porque é só você ver aqui, né? O quanto de diferenças nós temos na formação, o quanto de diferença nós temos na trajetória, o quanto de diferença vamos ter também nos posicionamentos. Uhum. Mas existe algo que nos, vamos dizer assim, que nos consolida, que nos unifica. E esse algo se chama o tu, que é Deus, né? Então, veja, a partir desse conhecimento que nós temos de Deus, nós podemos sim fazer uma teologia saudável, uma teologia que de fato represente, né, a magnitude, a soberania desse Deus sobre a nossa vida, que não é uma teologia irresponsável, né? Uhum. Mas que é uma teologia que de fato glorifique quem Deus é. Eu acredito que isso tudo modifica a maneira, inclusive, que a gente olha para a teologia e a maneira como a gente olha também para o outro. Modifica completamente, porque a gente, apesar de sermos pós-modernos, né, a gente ainda trabalha muito debaixo do racionalismo cartesiano nas áreas do conhecimento. Então, quando você vai para a universidade, ninguém está pensando no que você está sentindo, ninguém está pensando nas suas experiências de vida, né? Você vai lá para encher o seu cérebro. A questão é técnica, mas na hora da teologia o negócio muda completamente. Eu brigo muito com quem chama a Bíblia de manual. A Bíblia não é um manual. A Bíblia é um livro riquíssimo e que trabalha todas as áreas nossas. Não é um típico manual que se dirige à nossa mente para nos ensinar uma determinada técnica. Obrigada por essa sua fala, né? Porque manual parece engessamento, né? Então,
você tem que seguir e igual autômato, né? Ou seja, e cadê a sua capacidade pensante que vem de Deus, né? Cadê? Fica onde? E cadê o coração, né? E cadê o coração? A questão é essa. Então, o que é lindo é isso, é a gente criar espaços em que possa haver um ensino que seja um ensino para a pessoa toda. Que a fé cristã, ela atinge a pessoa toda. Ela é para a pessoa toda. Deus nos quer por inteiro. Então, grande parte da minha orientação no Teologia e Beleza é essa. Identificar onde estão aquelas coisas que culturalmente nós resolvemos que seriam separadas e opostas, mas que para Deus não são separadas e opostas, juntar isso novamente, né? Aí eu penso tanto na questão dos universais gregos, né? O bom, o belo e o verdadeiro, quanto no próprio nome do que eu criei, né? Teologia e beleza. Ninguém pensa na beleza feminina como algo que é feito diante de Deus, debaixo das orientações de Deus, para alegrar o coração de Deus, além de alegrar o coração das pessoas à nossa volta, e alegrar o nosso próprio coração, né? Então, é identificar mesmo onde há esses dualismos, onde que o eu está sendo oposto ao outro, onde a individualidade está sendo oposta à coletividade, enfim, muito Schaeffer no que eu estou falando. Essa questão do dualismo é interessante, principalmente por conta do que nós estamos vivendo hoje com as polarizações. Parece que nós estamos diante dessa perspectiva dualista, né? Ou desse dualismo o tempo inteiro, né? Então o lado do conservador, o lado do progressista, o lado do capitalista, o lado do socialista, o lado da minoria, o lado vamos dizer assim, da maioria. E essas polarizações, elas nos afastam, infelizmente. Elas estão nos afastando. Sim. E elas não consolidam, inclusive, aquilo que é conquista. E conquistas reais, né? Como a conquista de liberdade, a conquista de fraternidade, inclusive dos ideais franceses aí, que são bem badalados, que eu ainda coloco eles ainda em aspectos de observação bastante, né? Mas que a gente precisa também, vamos dizer assim, levar em consideração o nosso estar no mundo. Não é um estar desprovido de intenção e não é um estar sem sentido, sem uma missão. Então eu creio que a gente precisa primeiro resgatar qual é o sentido da vida, qual é a missão que é dada, né? Independentemente de sermos homens ou mulheres. Eu ainda acredito o seguinte, que a nossa trajetória também não foi uma trajetória fácil. Dentro desse aspecto acadêmico, você ter cristãos fazendo cursos, vamos dizer assim, que nós chamamos aí de pós-graduação estrito sensu, não é fácil. As pessoas podem até dizer assim, é algo que quase todo mundo consegue. Eu vou dizer para vocês, não é. O quanto a gente teve que disciplinar, o quanto a gente teve que, inclusive, silenciar em alguns momentos. Alguns momentos a gente teve que levantar a voz. Então, eu vejo assim, não é uma caminhada que você também muito aceita. Então, se você perguntar aí a grande maioria dos brasileiros, quantos brasileiros que estão no universo de igrejas e que se dizem cristãos, também estão frequentando mestrados, doutorados, pós-doutorados. Né? Sim. Por quê? Porque a ideia é que, por ser de uma denominação ou por ser, vamos dizer assim, evangélico, é uma pessoa que vamos dizer assim, distanciada das questões ligadas à produção de conhecimento. É como se a gente não ligasse para o conhecimento. E aí as pessoas vão se chocar agora com o que eu vou dizer, né? Como é que a gente pode se desligar do conhecimento se Deus é aquele que dá o conhecimento, é dele que provém todo o conhecimento?
Eu lembrei de algumas coisas aqui que eu queria colocar. Uma delas, eu lembro de ter lido um livro do Paul Tournier, muitos anos atrás, chamado A Missão da Mulher. E uma das falas que ele traz ali é a respeito de a observação que ele faz. Como a humanidade perdeu em não levar a mulher a sério. E não perguntar para a mulher o que ela tem a dizer. Sim, eu acho que o papel bom. muito do nosso podcast agora, já que a gente está aí às vésperas do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o que significa a gente estar nesse espaço aqui, não é? Que oportunidade a gente pode estar aproveitando? Eu acredito que, eu acho que é dizer isso, que o papel nosso não é lutar, militar por uma supremacia feminina em detrimento da masculina. Não. Na verdade, é dizer como somos gratas a todo o conteúdo que foi produzido pelos nossos irmãos, por maridos, por pastores, por missionários, por pensadores. Inclusive, aprendendo com eles, a gente pôde entender que o próprio Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Eu acho que nós temos muitas observações a fazer em termos em cima desse texto, sobre esse texto, mas eu acredito que uma possível seja, aí me corrijam, por favor, tá? Seja a ideia de que, olha, Adão foi criado, Adão estava bombando no Éden, Adão era uma bênção, Adão estava arrasando, mas o próprio Deus chegou e falou assim, olha, não é bom, bonito tá só. Então Deus tinha uma missão para ele, bom, né? E sozinho ele não daria conta. E é interessante, mas porque ali eu fala acredito de casamento, né? Não é só uma questão de solidão. A questão é que homem sozinho não refletia a Deus tão adequadamente quanto o homem e mulher. E, então faltava isso no algo. Mundo, em todas as atividades. Eu lembro, porque o problema é que quando a gente pensa só na questão do casamento, a gente não está olhando para os nossos irmãos e para as nossas irmãs que têm chamado para não casar. E eu lembro o seguinte, o dia que eu estava falando para um grupo de líderes e eu trouxe uma observação a respeito da ideia de Deus ter falado, uma ideia, na verdade, sobre o fato de Deus ter apontado para Adão uma tarefa de dar nome para os animais. Aí eu trouxe uma percepção ali a respeito e o pastor que me convidou, ele interrompeu a minha fala e falou assim, pessoal, ouve isso. Isso é observação feminina. Ele estava surpreso porque ele não tinha parado para pensar. E agora o que me surpreendeu é ele ter tido a sensibilidade de registrar isso. Então, dele ter notado que mulheres também podem ter algo a dizer. Mulheres na teologia, elas podem contribuir com alguma riqueza. Não é para concorrer, mas é para agregar, é para trazer um olhar que possa refletir mais ainda a glória de Deus. Até porque o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, eu acho que o nosso papel aqui é encorajar. Irmãos, continuem produzindo, continuem compartilhando. Irmãs, façam o mesmo. Porque nisso da gente poder juntar isso, a mesa ela vai ficar mais farta de alimento para matar a fome que a humanidade tem por direção. Então, há uma fartura na percepção que homens de Deus e que mulheres de Deus têm, e há conteúdo vastíssimo, riquíssimo, que é capaz de dar conta das demandas da humanidade. Então, eu acho que não precisamos concorrer, não precisamos militar por uma supremacia, não há espaço para isso no Evangelho, muito pelo contrário, há um convite para que todos estejam em volta da mesa, para que o banquete seja mais rico ainda. O que eu acho que a gente deve lutar contra é com relação às barreiras, às faltas de acesso. Então, que todos sejam bem-vindos e sejam alimentados na mesa do Cordeiro. Que há espaço. Na verdade, que todos venham à mesa, né? Todos venham à mesa. É verdade. André, você sabe o que você estava falando e eu lembrei de algo? Porque assim, quando eu comecei meu mestrado, eu comecei e tal, e eu acho que eu tinha dentro de mim um pouco de competição com os homens, sabe? Assim, daquela coisa, nossa, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser melhor do que eles. Ai, meu Deus, eu acho que tinha coisa errada. Carol, você lembra que a gente fez módulo junto, né? Que a gente foi no de hotel. Foi quando a gente se conheceu, gente. Várias piadas naquele módulo lá. Inclusive. Entre as mulheres. Mas aí, voltando. Bom, aí quando eu fui fazer minha monografia,
os meus meninos chegaram, né? Pela adoção chegaram e eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, 2 crianças, 7 anos, adaptação de adoção, TCC, como é que vai ser isso aí? E aí eu lembro que eu me senti assim, ofendida com Deus. Tipo, esses homens aí não têm filho pra amamentar, não tem filho pra criar, e eu tenho. Tipo, uma espécie de competição, de se comparar e tal. E no meio do caminho, Deus falou tanto comigo, sabe? Que essas coisas naturais da vida, isso pode ser pra homens ou mulheres, é o fim do dualismo, sabe? É porque eu tenho que parar de estudar e dar comida pro meu filho, e disciplinar, e educar. Isso aí. Isso pra todos acontece. Essa coisa da vida normal, na verdade é um privilégio, sabe? Que aí a gente pega aquela teologia alta que a gente tá estudando e aplica pra vida. E eu falo assim, nossa, você disciplina o seu filho e depois ajuda alguém a entender o amor quando Deus disciplina. Isso, sabe? Essas coisas você normais. Fica mais e eu falo isso Ou pra até homem você também. testa a sua própria teologia fazendo um arroz, dando um banho na criança, podando uma planta, entende? Isso eu acho que é uma mensagem para os homens também, sabe? Esse é o servir, né? Os pais, às vezes o homem se torna pai e acha que aquilo é um atrapalho para a vida, mas não é. Né? Às vezes o homem solteiro precisa trabalhar, aquilo não é um atrapalho para a vida, aquilo é a vida normal, é a naturalidade da vida, e é ali que a nossa teologia vai crescendo, se desenvolvendo, igual como a Gleides falou no início, né? Vai se tornando sabedoria nas coisas da vida. Eu também esses dias recebi algumas irmãs da igreja e elas vieram falar comigo, se queixando um pouco dos maridos, né? Nossa, ele estuda demais e faz muita coisa pra igreja e não olha pras coisas da casa. Eu acho que eu tô sendo errada. Eu falei, não, irmã, você tá certa em pedir ele pra estar mais em casa. A Bíblia fala, né, da vida comum do lar. E essas coisas vai ajudar teu marido no ministério, né? É o fim do dualismo isso, porque se a gente fica só, né? Exatamente. Do outro lado, não é realidade. Eu acho que o André, que você falou, assim, a mulher tem muito a contribuir, não só as casadas, as solteiras, viúvas, com esses aspectos diferentes, de olhares diferentes, de lugar diferente. O que será que uma mulher pobre, né, que se esforçou e fez teologia vai poder acrescentar diferente de mim, com contexto diferente, né? Cada uma vai ter o que trazer pra mesa. Às vezes não parece, gente, que o homem... Aqui eu vou entrar numa questão dificílima, tá? Mas é só um comentáriozinho que a gente gosta. Manda aí. Não parece que a maior tendência do homem, do masculino, é dividir e setorizar pro bem ou pro mal. E a nossa maior tendência como mulheres é juntar tudo para o bem ou para o mal? Pronto, lancei. Agora é com vocês. Nossa, isso é complicado. Principalmente porque... É difícil conversar sobre diferenças entre homens e mulheres, né? É difícil. E é bom, porque a gente consegue perceber que elas existem. Né? Então eu tenho que ter consciência de que existe diferença entre homens e mulheres. E se eu tiver essa consciência, aí, Carol, veja, competição pra quê? Eu preciso, né? Nós nos completamos, isso é que é interessante. Exato, isso parece muito na psicologia. Parece que na psicologia é mais tranquilo assumir que o pai tem uma função de preparar o filho para fora, colocar limites, né? Fazer ele andar dentro daquilo que se espera dele em sociedade, enquanto a função da mulher já é o aconchego, já é o ensinar o relacionamento, estar junto, que é algo, né, mais o relacionamento do estar um com o outro, sem as barreiras. Então, eu fico com essa sensação de que existem esses papéis, sabe? Embora, assim, eu também não acho que a gente tem que congelar isso. Tipo, vamos fazer uma lista das diferenças entre homens e mulheres. Que isso seria ridículo. Não precisa, né? Não precisa fechar. Fala, Andréia. Você sabe o que eu lembrei aqui de você falando isso, essa questão do aconchego? Vocês estão acompanhando, obviamente, essa tensão, essa devastação que está acontecendo com essa guerra aí entre Rússia e Ucrânia. Vocês separaram que a trajetória dos brasileiros aqui para o Brasil, que daí a imprensa faz a cobertura, quando eles chegam
aqui no Brasil, um solo, né, brasileiro, chegam ali ao aeroporto, que abre a porta ali, pegaram bagagem e vão encontrar alguém que está recepcionando. Vocês separaram que normalmente acolhe esses jogadores? É mãe. E aí, aqueles homens que cruzaram o mundo para um outro país, uma outra cultura, um outro tudo. Os caras desmontam quando chegam no colo das mães. Que legal. Então você vê assim que parece que vai ser assim a cura de todos os traumas, parece que já começa a chegar quando eles chegam ali, naquele, como diria meu avô, naquele cangote, naquele cheiro daquela mãe, entende? Que não importa, você não sabe se ela é rica, se ela é pobre, você não sabe se ela é preta, se ela é branca, você não sabe se ela é amarela, você não sabe de onde que ela tá, se ela tá no condomínio, se ela tá na comunidade, na favela, no morro, não importa. Na hora que encontra, desmonta, e ali começa a restauração dele, onde ele respira e fala, cheguei em casa. Sim. Isso são as referências, né? São referências, André, que são construídas também ao longo dos relacionamentos, né? A gente não pode pensar vida humana sem relação, né? Porque nós fomos constituídos na relação. E isso é interessante, vamos dizer assim, é especial demais. E eu creio que é por conta desse toque mesmo, desse acolher, desse sentir o outro, sabe? De sentir que essa segurança, essa presença. Eu acho até que foi isso, né? Se eu posso falar da mente de Deus, né? Mas eu acho que foi isso que estava na mente de Deus, né? Ser presença. Como eu vou ser presença? E ele é a presença a partir dessa referência, desse toque, desse aconchego, desse abraço. Não tem coisa mais especial do que falar sobre isso, né? Ultrapassa, inclusive, as relações humanas, porque a gente tem uma referência muito maior. E essa referência maior é que nos dá esse exemplo. E é nesse exemplo que a gente pauta também as nossas ações, né? Os nossos desejos, as nossas inquietações. Gente, vamos terminar por aqui, porque já foi quase 1h30 de podcast. Opa! Nossa, eu nem percebi. Vamos terminar enquanto tá alto. Vamos! Muito bom ter vocês aqui, viu? Vamos marcar outra, porque Carol, o papo foi bom, foi alto. Andréia, vocês são maravilhosos. Prazer conhecê-las, né? E eu quero parabenizar, viu, mulheres de Deus? Parabenizar a trajetória de vocês. Fiz algumas anotações aí sobre a história de cada uma, sobre o movimento de cada uma no decorrer do tempo. Que jornada linda! Eu acho que jornada respeitosa. Eu acho que realmente eu fui muito enriquecida de ouvir vocês, de ouvir o zelo de vocês, com as coisas que dizem respeito a Deus, a vida de vocês, a seriedade com que levam a própria vida e as relações, seja com outros humanos, seja com o restante da criação. Eu acho que cada uma tem uma história realmente que merece ser ouvida. E eu fui aqui, como mulher, eu quero agradecer pela jornada de vocês, que enriqueceu a minha. Amém. E assim, André, é muito bom te ouvir, porque eu acho que você é uma pessoa assim, muito especial dessa questão de lidar com as pessoas, de ser muito prática e valorizar o conhecimento de Deus, o estudo da teologia, as escrituras. Eu também te admiro demais nesse sentido. Eu falei, não pode faltar a André nesse podcast por causa disso, que ela tem experiência, tem mão na massa. É gente que tem mão na massa. Isso aí. Gente, foi muito bom. Obrigada a todas. Gleides, Norma, Andréia. Foi maravilhoso ouvir vocês. Esperamos um outro encontro. A galera que curtir, manda aí pro Bibo. Bibo, de novo, traz todo mundo de novo. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus e todos fiquem na paz do Senhor, como diz o Bibo. E até a próxima. Semana que vem tem mais. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.